Atenção, passageiros! Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Credialuga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica Imob. Para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Credialuga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Credialuga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Ei, desculpa invadir o modo avião, mas eu preciso falar contigo. Eu sei que tá difícil vender imóveis com tanta notícia ruim. Selic nas alturas, crédito imobiliário caro, tarifas dos Estados Unidos. Tudo isso certamente afeta o humor dos seus clientes. Nessas horas, ou você fica reclamando da vida, ou você reage. Em 18 anos de mercado imobiliário, eu já atravessei cenários muito piores e posso te garantir, os negócios nunca param. É na adversidade que se destacam os corretores e imobiliárias bons de adaptação, que entendem a mudança de regras do jogo e alteram o seu jeito de vender. O mercado comprador de 2021 e 2022 não existe mais. Você precisa evoluir. No mês do corretor de imóveis, nós decidimos entregar um dia inteiro de conteúdo de altíssima relevância para você. É o Dia D Reação em Vendas, um movimento da cúpula para te manter vendendo mesmo contra a maré. Dia 28 de agosto, você tem um compromisso com o seu crescimento. O conteúdo não ficará gravado. Faça já a sua inscrição no Dia D Reação em Vendas. Nossa convidada de hoje atuou como modelo boa parte da vida, depois formou-se jornalista, começou no mercado imobiliário na área do marketing, avançou na produção de conteúdo para imobiliária na época da pandemia e depois é que veio a oportunidade para atuar naquela que hoje é a principal ocupação dela, corretora de imóveis. O Modo Avião recebe hoje a corretora Jaque Romão. Bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, Michel. Obrigada pelo convite. Prazer tê-la aqui no nosso episódio. Muito obrigada. Eu já quero começar te perguntando o seguinte. A gente já ouviu muitas histórias de corretores que já atuavam no mercado há algum tempo e que depois precisaram ou viram a oportunidade de produzir conteúdo para redes sociais e se tornaram influenciadores. Você vem de uma trajetória contrária, né? Você começou produzindo conteúdo numa época em que você nem imaginava ser corretora. E depois é que veio essa oportunidade, inclusive a partir da demanda dos clientes, né? Exatamente. Conta como é que foi isso pra gente. Então, realmente eu falo que foi ao contrário, né? E isso é o que eu acho que faz cada corretor ter uma história única, né? Esse início. E, de fato, eu nunca imaginei ser corretora, porque eu não conhecia ninguém que fosse. Aqui é muito comum, mas eu vim de São Bento do Sul, uma cidade pequena, não era comum. Florianópolis também não é como aqui, né? Aqui, para quem não sabe, aqui, Balneário Camboriú. Estamos Exato. gravando diretamente de Balneário, Isso, que é onde a Jaque atua. Trabalho, exatamente. E eu tenho formação em comunicação social, já tinha essa facilidade com as mídias. Mas era tudo muito no início, assim, Instagram não era o que é hoje, não era fonte de renda, não era fonte de lead, nada disso. E eu tinha essa facilidade, entrei na imobiliária Sorte Investimentos, que eu trabalho até hoje,
para trabalhar no marketing da empresa, né? Então, produzindo conteúdo para o Instagram, cuidando também de algumas outras coisas, Google, enfim, site. E eu comecei a produzir vídeos na pandemia porque era a forma que a gente tinha de mostrar os imóveis de uma forma mais humanizada. Mas, ao mesmo tempo, era algo assim que não era comum como é hoje, né? Era, assim, pouquíssimos corretores que faziam isso. Tinha o vídeo dos imóveis, Isso. mas não dessa forma de ter a pessoa Não ali tinha. apresentando, né? Isso, exatamente. A gente já tinha o tour pelos imóveis, mas não existia uma persona ali que apresentava, né? Pouquíssimos faziam isso. Então, como eu já tenho uma facilidade de me comunicar, gravar vídeo e tudo mais, eu comecei a fazer os vídeos para a imobiliária. Mas eu tenho facilidade de me comunicar, mas não tinha nenhuma experiência com o mercado imobiliário. Então, foi um longo caminho também até eu acertar. E eu lembro, até eu comentei na minha palestra, que o meu primeiro vídeo eu fiz ele em 2 dias. As pessoas, elas acham que é muito fácil gravar vídeo pra mim, né? Então, elas sempre falam, nossa, mas pra você é fácil, eu não começo porque pra mim é bem mais desafiador. Mas no meu primeiro vídeo eu gravei em 2 dias. Um vídeo de quanto tempo? Na época, eu acho que eram 30 segundos. 30 segundos. Então, eu errei tanto no primeiro dia que acabou a luz do dia, não fazia mais sentido gravar, e eu voltei no outro dia pra continuar. Então, o início como todo mundo, como todos, né? Errando. E então, os clientes começaram a procurar o meu atendimento. Eles achavam que eu era corretora daquele imóvel, né? E as mulheres, né, normalmente, porque elas têm elas são mais pela proximidade, pela conexão. E então, o Renato, que é o sócio fundador da Sorte, que é onde eu trabalho, ele falou, por que você não vira corretora? E eu falei, jamais, isso aí é loucura. Eu via os corretores na imobiliária, só tomavam um café e eram estressados. Eu falei, eu não quero isso pra mim, não. Ele falou, não, Jaque, ele falou assim, você tem que investir nisso. Tenta, pelo menos. E eu já ia precisar tirar o meu Cresce por conta dos vídeos, né? Então, eu falei, tá bom. Aí fiz o curso, ele falou, primeiro cliente, o próximo cliente é o teu. Aí eu atendi um cliente, lógico, com o auxílio deles, né? Porque eu era nova em Balneário, era nova na profissão e tudo Nunca mais. tinha tido nenhuma experiência com vendas. Com vendas, não. E eu vendi uma cobertura frente-mar aqui em Balneário, que é um produto ainda... O primeiro cliente? No meu primeiro cliente. E, lógico, eu tive a ajuda do Renato, do Douglas, que é o sócio, ele sempre ali me monitorando, principalmente na parte da negociação, mas foi o meu primeiro cliente, né? Aí eu olhei para aquele valor e eu falei, gente, essa é a minha profissão. Me descobri. Mas aí, lógico que não é sempre assim, e não foi assim. O Renato depois falou, não, tudo bem, você vendeu, mas agora você vai fazer o que todo mundo tem que fazer aqui na empresa, que é começar pelo aluguel de luxo de alto padrão. Aí eu fiquei, então, daí eu saí assim, em partes, né? Eu saí da operação, mas continuei como gestora de marketing ali da empresa. E fui atuar como corretora, mas daí no aluguel. Então, um aluguel de alto padrão aqui é um aluguel de alto padrão, que exige muito de você. São clientes do Brasil inteiro e é tão desafiador quanto uma venda, né? As pessoas, às vezes, elas acham que o aluguel é bem mais fácil, mas pelo menos aqui não é assim. E eu gostei muito. E daí, no meu primeiro ano, eu me saí muito bem no aluguel. Muito, muito, muito bem. E aí, sim, tudo começou. Foi 1 ano na locação. 1 ano na locação. Foi a sua escola, então, Minha né? escola, porque eu não sabia fazer visita, eu não sabia das técnicas, né? Técnicas de fechamento. Eu lembro que eles me ensinaram, assim, umas estratégias. E na minha primeira visita eu já saí com o imóvel locado, com sinal na conta. Então, eu tinha muita vontade, apesar de... não era um sonho meu. Eu não vou mentir, eu não tinha sonho de ser corretora, mas eu acredito que isso vai se tornar. Muitas pessoas vão querer ser corretores de imóveis. Eu vou aproveitar isso, porque essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Você, tendo atuado como modelo profissional durante muitos anos, me fez pensar que
pelo menos na minha geração, né, tô com 37 anos, vi muitas das minhas amigas de infância, das meninas, alimentando o sonho de ser modelo. Imagino que para a geração mais nova isso já se transformou. Talvez se perguntasse hoje, o sonho passe por ser uma digital influencer ou outras profissões, né, como médica, o que quer que seja. E corretora de imóveis. Sim. Será que a gente vai chegar nesse lugar em que o sonho das meninas vai ser também, das meninas e dos meninos, Sim. né? Corretora de imóveis, você acredita nisso? Eu acredito muito, porque se eu soubesse como que é essa profissão, quão linda ela é, não só no fator financeiro, né? Não só no retorno, porque o retorno vai mais de você do que do mercado, né? Então, tirando essa parte de comissionamento, que as pessoas só entram por esse motivo, a vida, assim, a rotina do corretor é muito gostosa. As realizações, os sonhos, sabe? Essa troca com os clientes, isso é muito legal, muito bacana. E eu vi, na Forbes saiu que corretores de imóveis é a segunda profissão mais procurada nos Estados Unidos e em diversos outros países que eles citaram lá, como a segunda profissão mais procurada desse ano. Então, eu acho que a gente vai ter esse movimento de desejo, né? Por quê? Porque os corretores agora estão aparecendo. E antes, a gente tinha uma visão de um corretor que era lá, trabalhando dentro da imobiliária, tomando cafezinho, esperando o cliente chegar, fazendo uma venda ou outra. E hoje a gente já vê corretores prosperando muito na vida, se tornando influenciadores dentro do mercado imobiliário, enfim, viajando o mundo através da profissão. Então, eu acredito muito que ser corretor de imóveis será uma profissão desejo. Muito, muito interessante o que você traz. Eu me lembro de um episódio que eu vivi no Cúpula Summit, o nosso keynote que fechou o evento, o professor Clóvis de Barros. Um pouquinho antes de ele subir ao palco e falar, né, para nossa plateia, ele estava ali na nossa sala de palestrantes, conversava com outros palestrantes, todos donos de imobiliária, e foi muito bonito de ver porque ele falava e tava todo mundo quietinho assim, ouvindo, não querendo interromper, querendo aproveitar aquele momento. E em um dado momento, alguém perguntou para ele sobre qual é o nosso caminho como país, né? O que a gente precisa priorizar. E ele fez uma defesa muito enfática de que a gente precisa valorizar os professores, que a gente precisa investir nos professores. Os professores precisam ganhar dinheiro. O salário do professor precisa ser algo tão sedutor quanto outras profissões, a ponto de a gente fazer com que as novas gerações queiram ser professores. E aí, veja só, ele usou o exemplo do corretor de imóveis como uma forma de mostrar que é possível você requalificar uma categoria toda, como é possível você ressignificar o que é uma profissão. Ou seja, ele reconheceu a profissão de corretor e reconheceu o movimento que a gente conseguiu fazer para tirar o corretor desse lugar de alguém que só toma café e fica estressado, para ser uma profissão que te coloca um propósito, que te apresenta uma oportunidade financeira e de experiência de vida que, como você diz, né, Jaque, daqui a pouco vai virar sonho de outras pessoas. Né? Exatamente, até porque hoje, se a gente pensar, né, eu tenho 28 anos, eu sou uma corretora da nova geração, né, eu entrei com 24. Sim. E geralmente os corretores começam lá mais velhos, né? Tu pode seguir, assim, a maioria é como a segunda, terceira profissão. Mas como eu te falei, isso vai mudar. E o que acontece? Hoje, a minha geração e até a geração mais nova que a minha, eles buscam o quê? Eles buscam tempo, né? Eles querem ter tempo de qualidade. Então, a corretagem, você faz os teus horários. Isso não significa que a gente trabalhe pouco. Eu trabalho muito, trabalho no domingo, no sábado, enfim. Mas eu tenho tempo. Eu posso hoje estar aqui. Eu não tenho um ponto para bater, né? Eles buscam serem reconhecidos pela internet, o que a profissão pode te dar também,
né? Eles querem essa fama porque eles já nasceram ali. E te dá boas comissões. Então, é o combo perfeito para a nova geração, a corretagem. Você sente isso no seu grupo de amigos da sua idade que não são do mercado imobiliário? Como é que você percebe a relação deles? Então, eu acho que se a pessoa ela nasce com essa vontade de trabalhar com vendas, ela já tende a migrar para a corretagem, porque você está vendendo um maior valor, né? O maior produto de todos. Então, eu tenho muitas amigas que, não que migraram, mas que têm essa dúvida, né, sobre a corretagem. Elas me perguntam bastante coisas, porque elas já trabalham em vendas e elas querem realmente ganharem mais e trabalharem, talvez, de uma forma mais flexível. Eu falo para elas que não é fácil, mas que vem muito da pessoa, da dedicação, como um empresário, né? Como um empresário. Eu falo, eu sou empresária, sou corretora e eu tenho a minha empresa, que é meu nome. E eu sinto que elas têm essa vontade, esse desejo. Talvez falta um impulso, como aconteceu comigo, né? Falta alguém tirar elas dali e trazer. Mas eu acredito que ao longo, assim, dos anos, vai ser uma profissão muito visada. Então, fica a dica aí para os empresários, donos de imobiliária, olhar para os talentos que a gente tem em outras áreas da empresa, né? Exatamente. Às vezes você tem ali um talento a ser lapidado no administrativo de locação, no marketing, em outras funções. E outra questão, eu sentia muito preconceito por eu ser nova, né? Então, mulher, nova, 24 anos, saindo da profissão de modelo, né? Que também já sofre diversos preconceitos. Muitas pessoas falavam, né, eu ouvia de outras pessoas que elas não achavam que eu ia conseguir ficar mais de um ano ou prosperar nessa profissão. Porque a gente tem esse preconceito, né? Tanto por ser mulher quanto por ser nova. Quem vai levar a sério uma menina de 24 anos vendendo um apartamento de milhões? Na praça mais concorrida do Brasil, Na praça que é mais Balneário concorrida Camboriú. do Brasil, exatamente. Mas isso se transformou numa força pra mim. Muita força, eu tinha muita vontade. E eu acho que como eu não comecei a ser corretora pela questão do dinheiro, porque eu poderia ter começado antes, então... eu fiz tudo acontecer de uma forma muito natural e ele veio pra mim. Então, como eu te falei, do primeiro atendimento veio a venda. Na locação, no meu ano de locação, eu fechei 23 contratos de locação. Foi o maior número de contratos fechados, porque são aluguéis acima de 15, 10 mil, isso há 4 anos atrás. E eu não tinha esse foco no dinheiro, e isso trouxe pra mim muitos resultados, mas eu queria muito mostrar que não era porque eu tinha 24 anos que eu não conseguiria fazer as coisas darem certo, né? Essas críticas vieram de onde? Eu acho que assim, como em toda outra profissão, as pessoas que te criticam são as pessoas do teu meio. Isso é fato. Uma amiga minha que trabalha, que é médica, ela não vai pensar, a Jaque não vai conseguir fechar contrato porque ela tem 24 anos. Sim. Mas os próprios corretores, eles têm essa questão de competir, né? Enfim, é um mercado já concorrido, Até principalmente aqui. uma estratégia de defesa, Uma né? estratégia Por que de não? defesa, enfim. Então, vem do meio. Esses ataques, assim, né? Vem do próprio meio. E como que você fez para superar esse ambiente que talvez não fosse o mais encorajador, embora você comentou, você já tinha ali na figura do sócio da imobiliária alguém que te estimulou desde o início, mas isso em algo te fez repensar e titubear em algum momento? Você sente que você já tinha um preparo emocional, porque você está dizendo, você ainda é muito jovem, mas naquela época mais ainda. Como que foi que você fez para superar essas ondas aí que, né, podiam interferir no teu projeto, no que você estava focado em fazer, assim? Eu acho que foi exatamente isso, focar no projeto, focar ali nos meus resultados. Eu não tinha tempo para ficar vendo as outras questões ou para ficar vendo quem vendia mais, qual que era a melhor imobiliária ou quem que era o melhor corretor. Eu acho que você começar jovem assim e com uma certa
ingenuidade, né? Eu não imaginava como era, sem essa malícia. Eu acho que isso é muito bom. Porque eu, de fato, eu não me importava com isso. Eu só focava no meu e tudo certo. Tudo certo. Se gostavam de mim, não gostavam, eu não tava ali, Você tava sabe? ali com muita energia, Muita vontade. energia, E muita talvez vontade. você nem tenha percebido isso enquanto aconteceu. Você só foi analisar Isso, depois, com certeza. Na hora ali, isso é muito bom. Porque eu não prestava atenção que isso estava acontecendo, né? Eu acho que isso é o principal, é você focar. Interessante isso, porque talvez então boa parte dos problemas que a gente vivencie seja por dar luz e atenção para aquilo que não precisa, né? Porque exatamente. Dá para viver sem. Dá para viver sem, e se você percebeu, finge que não percebeu e segue. Porque olha só, eu poderia ter medo. Eu poderia não gravar mais vídeo por vergonha. Eu poderia não querer mostrar minha transição de carreira, algo que eu sempre mostrei. Eu nunca tive vergonha de falar, olha, eu não era corretora e eu me transformei em corretora. Eu não tinha essa vergonha. Até para os clientes, assim, de mostrar isso. Porque eu acho que o teu resultado e o teu movimento, isso tudo já mostra muita coisa. Então, eu acho que eu era tão ingênua, assim, que eu nem reparava nesses detalhes. A ingenuidade foi, de alguma forma, uma armadura. Com certeza. Foi uma proteção. Exatamente. Bom, agora já não se pode mais dizer que você é ingênua. Estamos falando de uma corretora, né, que assume e dá para ver, tem uma paixão por essa profissão e que consegue ter uma visão muito interessante, inclusive, de para onde ela vai caminhar. E aí, da mesma forma que você entende que as gerações mais novas vão olhar para a corretagem num outro lugar, porque aquilo que elas buscam, né, valorizam, está mais alinhado com o que a profissão pode oferecer, você também consegue olhar para novidades no âmbito da tecnologia, que talvez profissionais mais antigos tenham mais dificuldade de aderir, como é a inteligência artificial. Sim. Um dos pontos que você abordou, inclusive na sua palestra, é o fato de que hoje você tem assistentes que não são pessoas, mas são assistentes de inteligência artificial que você treinou para te apoiar. Como que é isso? O que são esses assistentes? O que eles fazem, né, para você no dia a dia? Então, a corretagem é uma profissão que, se você não organiza o teu dia a dia, você se perde e você não produz nada. E se você não produz, você não vende, você não tem salário. Então, é 100% uma cabeça de uma empresa, de um empresário, sozinho. Porque mesmo que você tenha uma imobiliária, eu falo, é uma profissão que tudo é você. Então, é você sozinho ali. Né? Fazendo, não fazendo, vendendo, não vendendo, perdendo, ganhando. E eu tinha uma certa dificuldade lá no meu início de organizar o meu dia, as minhas estratégias. E não são todas as imobiliárias que você vai ter um suporte, como eu tive por muito tempo, de lá, olha, hoje você tem que fazer isso, hoje você tem... A maioria não te ajuda. E eles não devem isso a ninguém também. Então, a gente começou a crescer, né? E a gente não tinha mais esse tempo de eles ficarem também me monitorando e tudo mais. E quando veio a inteligência artificial, eu comecei a pesquisar sobre e comecei a entender que eu poderia dar comandos pro GPT mesmo, para que ele organizasse, por exemplo, a minha semana, a minha agenda, fizesse também... ele me ajuda muito a fazer campanhas de venda. Então, olha, eu tô com um certo produto com essas características, eu preciso ofertar para essas pessoas. Como que eu faço? E ele coloca estratégias para mim. Então, eu entendi que eu poderia ter um assistente virtual que me desse uma direção para onde eu deveria ir naquela semana, naquele mês, com aquele produto. Ora, organizando a tua agenda, ora te ajudando a planejar algumas... Então, você não estava fazendo demandas, que é uma orientação que se faz. Geralmente, a gente quer que o ChatGPT, outra inteligência artificial, responda uma pergunta de forma objetiva. Você já veio num caminho de trazer ele para
idealização de como fazer, não necessariamente te trazer já a resposta, né? Exatamente. Eu acho que daí ficou tudo muito mais claro. Então, ele estabeleceu pra mim uma rotina dele fala também, uma rotina matadora de vendas. Ele já usa esses porque o meu tá bem treinado, tá? É o ChatGPT que você usa. Exato. Hoje eu tenho pago, mas no início eu usava o normal. E super dá certo, super. E como que você faz para incluir a tua rotina? Como é que é a tua dinâmica? Você fala com ele, manda um áudio, você integrou ele com uma agenda do Google, por exemplo? Ele basicamente, tudo nele. Então, assim, eu mando um áudio e eu falo, GPT, coloca na minha agenda podcast hoje, modo avião, sexta-feira, tal horário. E ele coloca. Aí, então, eu vou mandando esses comandos para ele do que vai acontecer durante a minha semana, isso como um assistente pessoal, uma agenda, né? E daí, no dia de manhã, eu pergunto, GPT, qual que é a minha agenda do dia? Então, ele me mostra tudo. E se eu tenho uma agenda, por exemplo, além dos compromissos, uma agenda de vendas, uma programação com ele, eu já peço para ele cruzar a minha agenda com a minha estratégia de vendas daquele dia, para que encaixe os horários. Então, por exemplo, eu tenho o podcast hoje para gravar e mais tarde eu tenho que ligar para tantos clientes. Ou retornar o contato de tantos leads que não me deram retorno. Então, ele vai cruzando isso e vai te orientando. Distribuindo ali ao longo do dia para você não deixar passar. Exatamente. E fora, né, essa questão de agenda e de direcionamento, ele me ajuda muito com a questão de vídeos, né? Produção de roteiro, pitch de vendas, tudo isso ele me ajuda. Lógico, tem muita parte humana que o olhar humano é sensacional, né? Nunca vai existir, mas ele me ajuda muito. O tempo que eu demorava para produzir um roteiro de vídeo, e agora as pessoas não têm mais desculpa. Se o problema era o roteiro, se o problema era as falas, tudo ele resolve para você. Então, eu acho que a gente tem que usar as tecnologias ao nosso favor, sabe? Principalmente Sim. no mercado imobiliário. Porque se a gente é quem produz os nossos resultados, a gente precisa ter foco em vendas, em clientes. Todo esse restante é um a mais, né? Então, você produzir conteúdo é um a mais. Não significa que você tá vendendo porque você tá na internet, Sim. né? Então, todo esse a mais, ele precisa ser otimizado. Então, eu consigo dar mais atenção para os meus clientes, para as minhas vendas, para o meu CRM, enquanto o GPT tá cuidando de todo o resto. Você tocou na palavrinha que eu queria chegar, que é o CRM. Como é que fica o CRM nessa história? Olha, o CRM, eu sempre falo, ele é algo muito importante para o corretor. Muito importante. Eu sei que quando eu não tô atualizando o meu CRM, que aquele mês não vai ser um dos melhores, sabe? Porque é impossível a gente lembrar de tudo. Do cliente X que entrou, enfim, das características dele, do que ele busca. Então, quando eu tô focada e colocando direitinho tudo no meu CRM, eu sei que o meu resultado é outro. Mas isso você atribui ao fato de que te dá o lembrete do que você precisa fazer, ou melhor, te traz informações de contexto para atender o cliente, ou porque ele ajuda o teu gestor a te trazer a informação que vai te orientar, ou é muito mais contigo? É muito mais comigo. Em questão de gestão e de fechamento, enfim, a gente é uma equipe enxuta e unida, assim. Então, a Sorte é uma imobiliária boutique, cada corretor trabalha um tipo de produto. E a gente tem o acesso aos sócios, que são grandes negociadores e que eles nos auxiliam pessoalmente, assim, quando a gente precisa. Eu acho que isso é sensacional. Mas isso é para uma imobiliária que não tem 50 corretores, 30 corretores, como existe, né? Então... Qual que é o tamanho da Sorte? A Sorte hoje, ela conta 6 corretores, mais os sócios. 2 sócios. 2 sócios, exatamente. E daí, assim, o nosso operacional é maior do que o nosso comercial. Porque a gente tem um cuidado com o cliente, não de fato com o novo cliente, mas com o nosso cliente de carteira muito grande. Então, a gente tem uma operação que cuida dos nossos clientes já, que é maior do que a operação comercial. Incluindo locação aí, Incluindo né? locação, administração e tudo mais. Então, essa parte, assim, do CRM, pra mim, é importante, pra mim. Pra eu analisar em qual
fase eu estou e como eu gosto de marcar muito qual que é o perfil do meu cliente, porque às vezes você faz uma ligação e você consegue captar várias coisas através daquela ligação, por exemplo, sobre filhos, sobre, às vezes a pessoa ela fala que gosta mais de uma coisa ou de outra durante a ligação e você nunca mais vai ter acesso, dificilmente você vai lembrar tudo que essa pessoa falou, que o cliente falou. Então eu gosto de colocar no CRM detalhes. Inclusive filhos, inclusive quando veio pra cá, inclusive tudo. Porque ali eu vou digitando e depois o segundo contato com essas informações fica muito mais fácil. E, de alguma maneira, a inteligência artificial consegue te apoiar também nessa alimentação do CRM ou ainda são universos que correm no paralelo? Olha, eu não conheço algo que integre assim dessa forma. Acho que seria bem interessante, inclusive. Mas o meu CRM não integra com o meu GPT. Mas, assim, eu olho... Até onde eu saiba, não existe Até onde eu ainda, saiba, exato. Mas é questão de tempo. É, exatamente. Acho que isso vai ser muito bom. Mas tu, por exemplo, quando você fala que tem que digitar, primeiro que já começa aí, imagina que você tem que estar num computador. Isso, sentada no Sentado computador. no computador. Por isso que às vezes a gente foge dessa etapa. Porque vocês estão sempre em movimento. Exato. Né? Mas você consegue, por exemplo, já é o que você usa quando você volta de uma visita, usar o assistente, a IA, para você passar um relato ali para facilitar? Ou pode ser também. Eu não costumo colocar essa parte no GPT, mas acredito que funcione super. O que eu gosto também de cuidar, assim, é no WhatsApp mesmo. O WhatsApp é maravilhoso. Ele tem tanto etiquetas que você consegue, por exemplo, eu coloco lá uma etiqueta de determinada campanha, ou uma etiqueta de proprietários, ou uma etiqueta de pós-venda. E ali no WhatsApp mesmo você tem as observações. Então, às vezes, quando eu não tô com o meu CRM aberto e estou conversando com algum cliente, eu coloco ali as observações, o que ele tá procurando, sobre as características. O WhatsApp também serve o muito. WhatsApp Business. É, Business, exato. Você acaba usando ele como um pré-CRM, já é uma forma de... Isso, porque daí o CRM, pra eu atualizar ele, eu realmente preciso ter tempo. Sentar e organizar. Tem o aplicativo também, mas eu prefiro sentar e colocar ali todas as informações certinho no computador. No período que eu estou na imobiliária, né? Interessante, porque nesses anos todos trabalhando assim com as imobiliárias, com os corretores, essa sempre é uma questão, o corretor que não atualiza o CRM, daí o gestor reclama, mas daí o corretor diz que é isso, ele tem outras coisas para fazer. E aí tem outras nuances nisso, né? Às vezes não atualiza porque está querendo preservar a informação, às vezes não atualiza porque realmente não tem tempo, às vezes não atualiza porque cá entre nós o sistema não é lá muito bom. Sim. Então me chama a atenção que alguém como você, que vem aí de uma nova geração de corretores e que está fazendo uso de tecnologias novas como a IA, reconheça o valor do CRM. Então, assim, também não é algo que ficou obsoleto, pelo contrário, ele é fundamental, né, no teu trabalho. E não só o CRM. Eu falo que eu utilizo muitas técnicas e, enfim, tudo que tem de novo e que agregue, eu utilizo. Redes sociais, GPT, enfim. Mas o antigo, o arroz com feijão, as técnicas, né, enfim, de anos, eu também continuo fazendo. O que você identifica como arroz com feijão, assim, para o corretor? CRM, por exemplo, fazer essa atualização, acho que é muito importante. Questão de você fazer captação de produto. É algo que a gente aqui, né, é muito comum você sair e fazer um relacionamento com porteiros, zeladores. Então, ou até mesmo eu já conheci clientes estando na porta do prédio fazendo uma captação e ele me reconhece como corretora e eu consigo, fazer essa interação com ele. Então, a captação é muito importante, oferta de produto é muito importante. Eu falo assim que talvez o principal, até antes das redes sociais. Bem antes. Se você não for um corretor que oferte um produto, você não vai vender. Sabe? Porque esse é o nosso trabalho. A gente vende. Um vendedor, quando você está numa loja, ele te oferta vários produtos. E a gente não pode esperar o lead cair pra gente, ou esperar o vídeo dar certo, ou esperar ser um influenciador. Isso não. Então, a oferta ativa é algo que funciona há anos e nunca vai deixar de funcionar. Aí a questão da captação não é só sobre captar um imóvel, é sobre captar
o proprietário. O proprietário é o melhor cliente que existe. Se ele é proprietário, ele já foi, né, um comprador. O melhor que tem, o melhor lead que a gente procura tanto é o proprietário. Então, são essas questões, assim, que eu acho que as pessoas, elas olham para a tecnologia e para as redes sociais e acham que o restante a gente não precisa mais fazer. E não, você precisa também fazer. Então, o arroz com feijão, com certeza, ele funciona e sempre vai funcionar. Perfeito. Como alguém ainda com pouco tempo de mercado, embora já com uma trajetória de respeito e com uma visão muito relevante do mercado, o que você diria que é hoje a principal trava para os corretores que começam, assim? Porque a gente está vendo, a gente falou disso no início, uma profissão que está se tornando cada vez mais sedutora e que à medida em que mais profissionais entram, tem uma barreira de entrada baixa, você praticamente tira ali o Cresce, e alguns nem isso, mas já começa a ofertar imóvel, mas tem muitos que desistem, né, pelo caminho. Sim. O que você identifica, assim, pelo que você vê no mercado, que é essa barreira que faz alguns não perseverarem na profissão? Eu acho que a dificuldade de levar não. E de entender que a gente não pode ser feliz só quando a gente está vendendo. Então, é uma profissão de altos e baixos. Se eu só for feliz quando eu vender, eu tenho mais, né, probabilidade, principalmente aqui no litoral, que os imóveis são milionários, então as vendas elas demoram mais tempo, não são como imóveis de ticket mais baixo que você faz em quantidade. Se eu for feliz só no dia que eu vender, então esquece, troca de profissão. E o não que eu me refiro é a questão realmente da oferta, porque o corretor que espera a imobiliária trazer o lead, a imobiliária investir e tudo mais, e não faz essa questão de você mesmo ofertar, às vezes, para tua família um produto. Às vezes, para uma pessoa que ela quer investir, mas ela não sabe que ela pode. Isso aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. Eu ofertei para um cliente meu que ele não sabia que ele podia investir e eu mostrei para ele que ele podia. Foi uma venda que eu fiz em 2023. Esse ano ele retornou, comprou mais um apartamento comigo, indicou o cunhado, comprou outro e o cunhado indicou um amigo. E 3 vendas com o mesmo cliente que não sabia que podia investir e já tá no segundo investimento. Caramba. Então, o não que eu me refiro não é só em questão do cliente te negar ali ou não gostar do seu produto. É você ter vergonha de ofertar, de ligar, de mostrar para as pessoas que você é corretor e essa é a tua profissão. Esses dias eu tava na imobiliária, eram 9 da noite e eu tava falando com meu primo. E eu falei, olha, me desculpa, mas essa é a minha profissão. Eu tô com um produto muito bom que eu sei que vai encaixar pra você. E lógico que eu escuto vários não. Não, eu não quero saber, não quero investir. Não. E tudo bem. Amanhã é um outro dia. E você tem que continuar. Então, eu acho que a frustração que faz muitas pessoas desistirem ou desanimarem é por conta do final, que é o resultado. Mas o resultado é como qualquer profissão, que ali só vai existir por conta do processo. Então, se o teu processo, aquele mês, não tá alinhado, você não vai vender. Não existe. É qualquer outra profissão. Se não tiver se eu for uma empresária, minha equipe não estiver, né, caminhando, não vou ter bons resultados. E é assim. Então, eu acho que a questão psicológica, né, não aguentar essa pressão, e também a questão do, não sei se seria ego ou alguma coisa do tipo, mas você não gostar desse não, que você vai mais receber não do que sim, mas quando você receber um sim, pronto. Sim, todo mundo vai gostar, né? Exatamente. O não interessante que esse não é fracionado, né? Ele vem várias vezes ao dia. Às vezes é a gente mesmo que se dá esse não, né? Exato. E assim, tem vários clientes que eu já vendi, por exemplo, que eu continuo em contato com eles, que eu oferto, e eu tenho intimidade com eles, eles falam não pra mim e tá tudo certo. Passa um tempo... Não pra aquele momento, não é um não pra o cliente
Exatamente. Na vida, na linha do tempo da relação. Exatamente. Quero explorar mais esse não aí. Isso é algo muito característico do profissional de venda, sobretudo esses que têm, como você colocou aqui, algo que se entende como arroz com feijão, essa abordagem da oferta ativa que é inerente à profissão, que dirá então numa praça como a que a gente está falando aqui. Como é que foi para você, assim, desde sempre, para você esse não foi algo tranquilo de se lidar com, ou você teve que desenvolver essa capacidade de alguma forma? Você transmite uma pessoa muito, com um processo de autoconhecimento, uma pessoa muito segura. Foi sempre assim ou o que a gente está ouvindo aqui passou por alguma transformação? A questão do não, da oferta ativa, essa parte realmente não caminhou comigo lá desde o início. Eu realmente precisei passar por momentos eu falo, né, momentos de vale, que não é quando você está no pico, tem picos e vales, né? Sim. E eu precisei passar por isso para entender que é necessário você fazer o movimento. Você ser o movimento. Então, eu odiava fazer oferta ativa. Eu odiava ligar. Eu odiava receber esse não. Assim, o pior dia era quando tinha campanha e a gente recebia aquelas listas e tinha que ligar. Nossa, tinha pavor disso. Eu queria o que todo mundo quer. O cliente vindo atrás de você, mas isso não existe mais. Principalmente com as redes sociais, com o tráfego pago. Ele tem uma oferta de produtos toda hora. Ele falou um A, ele vai receber o imóvel. Então, não é sobre concorrência no sentido ruim, mas é muita gente, são muitas pessoas, muitos produtos, e isso faz com que cada vez esse retorno fácil fique mais difícil. Então, eu entendi que eu tava trabalhando ali as minhas redes sociais, algo que, ok, continuo fazendo, traz retorno. Inclusive, a minha maior venda foi feita através do meu Instagram de forma orgânica. Então, eu não tenho como falar que as redes sociais não dão certo. Elas dão certo. Aí, depois, eu tive outras vendas que foram de campanha. Tá, beleza. E depois, eu entendi que as minhas melhores vendas foram feitas através de oferta, que são clientes de relacionamento, o teu networking, as pessoas que você convive, enfim. E eu entendi que essas, na minha opinião, as melhores vendas. Um acesso muito mais fácil à pessoa, entende? Então, tipo assim, quando você pega, por exemplo, um lead que cai pra você pelo Meta, ele não te conhece, ele não sabe que você se você é bom ou ruim na tua profissão, se você é famoso, se você não é famoso, se você vendeu, se você não vendeu. Ele não sabe quem você é e ele também não tá muito interessado, ele quer tudo rápido. E essa agilidade, assim, que hoje a gente vive, faz com que a gente não consiga se conectar com o nosso cliente que vem dessas campanhas, nesse primeiro momento, pelo menos. Até porque, imagino, deva acontecer um processo aí de uma primeira impressão que é carregada de viés, de preconceito, de repente vai ver lá a Jaque, não, mas essa menina é muito nova, né? Exatamente. Imagino que passe por isso também, né? Exatamente. Então, funciona, lógico, a campanha, funciona muito bem. Mas é uma venda mais trabalhada, eu digo, na questão da conexão com o cliente. Sim. Porque a venda é gerada através de uma conexão, de uma confiança, enfim. Então, a parte das redes sociais ajuda, porque as minhas clientes, os clientes que vêm das minhas redes sociais, eles já chegam achando que a gente se conhece. Então, eles já chegam muito mais conectados. Isso é ótimo. Já tem meio caminho andado. Já tem meio caminho andado. Mas a questão da oferta ativa, quando você trabalha essa oferta para as pessoas que você conhece, é muito mais fácil. Eu já quebrei várias coisas. Que, por exemplo, numa campanha, seria alguns dias para isso acontecer. Então, lógico, depende muito do produto que você está ofertando. Isso geralmente, essa questão de oferta é muito ligado ao lançamento imobiliário, né? Sim. Porque
ofertar um produto pronto para diversas pessoas Não faz muito não sentido. faz muito sentido. Então... Mas embora você atue tanto com lançamentos quanto com avulsos, ou você está focado em lançamento nesse momento? Não, eu trabalho com os dois. Mas assim, a questão da oferta ativa é com o produto. Então, um produto que está em pré-lançamento, Sim. abaixo do preço de mercado, com uma excelente condição. Um produto que eu sei que as pessoas vão ganhar dinheiro, até porque eu trabalho com uma carteira, né? Eu estou ofertando para pessoas que normalmente eu conheço. Então, precisa ser um produto muito bom, de uma construtora. Enfim, eu escolho o produto e oferto ele. E não ao contrário. Né? Não tem um produto e as pessoas vêm atrás dele. Sim. Né? Como é o comum. Então, isso não vem assim da noite pro dia, essa facilidade. Mas é uma saída, como eu te falei. Eu não posso me apoiar só no Instagram, não posso me apoiar só no Meta. Gente, o Meta mudou muito desde que eu comecei pra agora. Né? Então, eu acho que tudo são pilares, assim, importantes. Você também, agora olhando para o futuro, tem um projeto de atuar nos Estados Unidos, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho de onde veio essa leitura de mercado e qual que é essa oportunidade que você identificou. No meu primeiro ano já de corretagem, não quando eu trabalhava na parte ali de marketing, enfim, como corretora, eu já tirei meu CIPS, que é você se torna realtor, ou seja, você pode vender imóveis em qualquer lugar do mundo. Né? Então, são alguns dias de curso, você aprende sobre a cultura de cada país, dos principais. E eu sempre acho que é importante você ter uma segunda opção para o teu cliente. Não para mim falar que eu trabalho nos Estados Unidos. Não é sobre, né, isso. É sobre você ter um leque de opções. Então, eu sinto, assim, que alguns clientes têm essa curiosidade ou algumas dúvidas sobre isso. E como a Sorte, que é a empresa que eu trabalho, ela nasceu em Nova York, né? E a gente tem parceiros em Nova York, Miami, Orlando. Agora a gente também tá abrindo braços em outros lugares. A gente acolhe isso como uma forma de acrescentar para a vida do nosso cliente. Por que não? Ele conhecer sobre o mercado através de nós, porque ele já tem mais confiança, às vezes um cliente de carteira e tudo mais. Então, foi mais para explorar para o cliente do que para a Jaque. Então, é muito mais um projeto de ampliar o teu portfólio de investimentos / imóveis. Isso. Com opções em cidades fora do Brasil, mas para atender esse cliente que você vem com essa base de clientes que você vem construindo e se relacionando. Exatamente. Até porque hoje eu trabalho, né, no mercado de Balneário Camboriú, atuo em outras cidades também aqui do litoral, mas mais aqui em Balneário. Aqui em Balneário, um cliente que consegue comprar um imóvel aqui, ele muitas vezes consegue comprar um imóvel em qualquer lugar do mundo. Então vamos pegar, por exemplo, um imóvel aí de 10 milhões. Que é algo que aqui tem na Avenida Atlântica, eu posso citar várias, né? Até outros bem superiores. Com 10 milhões de reais, transformando isso em dólar, você tem acesso a diversos produtos no mundo inteiro. Então, esse cliente, ele pode investir diversificando em diversas moedas, enfim, como ele se sentir mais seguro. Então, é também sobre o perfil de consumidor de Balneário Camboriú, que ele pode, muitas vezes, comprar no mundo inteiro. E, às vezes, ele só não sabe. Sim. Então, foi basicamente essa a minha ideia. Perfeito. É interessante que é uma perspectiva de diversificação, de investimento, né? A Sorte, me parece, traz muito isso e você sacou isso desde o início e está trazendo uma abordagem de diversificar esse portfólio de produtos a partir de uma oportunidade que talvez esse cliente não enxergue, porque você comentou há pouco, né? Assim como tem o cliente que nem sabe que ele tem bala na agulha para investir, também tem aquele que sabe que tem, mas talvez não saiba onde ou até onde ele pode ir, né? Exatamente. E a nossa profissão não é mostrar imóveis. A nossa profissão é prestar uma curadoria, prestar uma consultoria para os clientes. Então, a gente precisa
entender sobre diversos mercados. Acho isso muito importante. Jaque, para finalizar essa conversa aqui, eu quero te fazer uma pergunta aí que é um exercício de futurologia. Mas a gente falou bastante aqui sobre para onde deve caminhar a profissão. Falamos sobre algumas ferramentas que você utiliza, a tua visão sobre os corretores de imóveis, sobre o mercado, oportunidades nesse mercado. Vamos pensar que a gente vai ouvir de novo essa entrevista daqui 5 anos, em 2030. O que a Jaque vai estar fazendo no ano de 2030 como corretora? Nossa, profundo, né? Fazer essa análise. Olha, eu posso te dizer que eu nunca programei a minha vida. Porque às vezes a gente faz um plano e, por exemplo, eu queria ser jornalista de TV. E nunca imaginei que eu seria corretora. Eu também, cá estamos. Então assim, lógico que eu tenho vontades e pretensões, né, pro meu futuro. E 5 anos também passa muito rápido. Mas eu acho assim que eu deixo muito também Deus fazer, agir ali na minha vida. Porque se eu não deixasse, eu não estaria aqui hoje. Né, se eu fosse contra o que eu fui recebendo de oportunidades, eu não estaria aqui. O flow da vida. O flow da vida, exatamente. Mas eu acredito que 5 anos, eu desejo, assim, do fundo do meu coração, estar melhor como profissional. Assim, não que... Eu acho que a gente sempre tem que melhorar. Não sou ainda quem eu, né, quero. Acho que melhor como profissional. Talvez ajudando outras corretoras, que as mulheres, elas têm um carinho imenso por mim. E eu gosto de retribuir o que o mercado imobiliário fez por mim em pouco tempo. Porque com pouco tempo de profissão, eu consegui muita coisa na minha vida. E eu acho que a questão de eu fazer um podcast ou de eu fazer uma palestra é um retorno como agradecimento à profissão por tudo que ela fez na minha vida, porque ela transformou a minha vida em um momento muito delicado, né? O antes da corretagem, poucas pessoas sabem. Então, ela transformou minha vida em um momento muito delicado. E eu acho que eu tenho essa questão de ainda ajudar outras pessoas, outras mulheres, que muitas mulheres comentam que se inspiram em mim e que, enfim... que gostam de me acompanhar. Então, eu tenho, assim, um desejo de retribuir isso. E o restante eu deixo com Deus. Eu acho que esse é a melhor parte da vida, né? Você, lógico, trabalhar todos os dias pra ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Mas, às vezes, você tá querendo uma coisa e vai acontecer algo muito melhor, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu já sou mais tranquila com isso. Eu acho que se a gente... focar em fazer o nosso melhor, o restante ele acontece. Tá certo. Jaque, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigada. Bom, e você que está nos ouvindo, te convido a avaliar esse episódio, curta, comente, compartilhe com a sua rede de amigos e a gente se vê na próxima semana com mais um episódio do Modo Avião. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, Superlógica e Imob. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.